Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todo o pessoal aqui da rádio, quem está trabalhando hoje, quem está descansando. Muito boa tarde a todos os taubatianos. Hoje é aniversário da cidade, estamos fazendo 372 anos. É uma cidade já madura, né? Que tem um povo trabalhador, um povo digno, um povo honrado. E realmente a gente tem que comemorar. Então, parabéns para você que está aí ouvindo, parabéns para você que está nos assistindo pelas redes sociais e parabéns para todos os taubatianos, inclusive aqueles que ainda vão nascer, hein? Olha, hoje nós temos aqui o nosso programa Viva a Vida. Normalmente, né, vamos ter o nosso quadro Advogada Explica. E nesse quadro nós vamos orientar as pessoas sobre a garantia da fiança quando existe um contrato de locação de imóveis. Então veja bem, você vai lá na imobiliária e aí você vai fazer um contrato de locação, você vai alugar um imóvel e a imobiliária fala que você precisa de um fiador. E aí você consegue aí com um parente, com um amigo bem próximo e tudo mais, que ele seja fiador do seu contrato de aluguel. O que é que será que traz como consequências essa fiança? Porque a fiança é uma garantia de pagamento de dívida. Então, se não é pago ou se o contrato ele é prorrogado, né? Tem lá um tempo de 30 meses, por exemplo, que é o tempo mínimo para contratos de locação residencial. Se depois ele passa a ser por tempo indeterminado, né? Já venceu os 30 meses, aí passa para tempo indeterminado. Será que a fiança continua valendo? Será que o fiador ainda continua sendo responsável pelo pagamento? Mas o contrato já acabou. Aquele prazo que eu assinei, que eu estava previsto, já acabou, como é que faz? Então hoje a gente vai conversar sobre tudo isso, tá bom? E eu quero aqui deixar um grande beijo, um grande abraço para o David, lá do salão Angel Hair Care, que fica lá no hipermercado Chibata. Hoje, como é aniversário da cidade, ele fez uma maquiagem linda em mim. Quem acompanha pelas redes sociais vai ver. Já tirei uma foto, postei. Muito caprichoso, gostei. Fez também aí uma escovinha no cabelo. Então, hoje, como eu tava com mais tempo, né, fui lá brincar de Cinderela e ele, com toda a paciência do mundo, fez aí todo esse trabalho de maquiagem, escova. E olha, ficou lindo. Recomendo o trabalho do David, viu? Caprichoso, caprichoso. Eu sou exigente, gostei, porque realmente aí eu posso estar recomendando, tá bom? Então eu recomendo para vocês o salão que fica lá dentro do hipermercado Chibata, lá do Chibatão, é o Angel Hair Care e eu sempre estou lá, gosto muito do trabalho deles, recomendo para vocês. E também não poderia deixar de lembrar a Olga Óculos, que é uma parceira aqui da gente, né? Que eu tô sempre usando os óculos lá da Olga Óculos, porque são diferentes. Eu gosto de coisa bonita, eu gosto de coisa diferente, eu gosto, né, de coisa boa. Então fui procurar lá e gostei também, recomendo. E vocês aí vão poder perceber nas lives que eu faço no Facebook, perceber aí nos vídeos que a gente faz aqui do programa, que eu vou estar usando sempre óculos lá da Olga Óculos, tá bom? Se você quer coisa bonita, coisa com preço bom, né? Óculos aí diferentes, transados, tudo mais, é lá que você vai encontrar. E também a Clínica Médica Dr. Vale, que é uma clínica médica de especialidades, só que é uma clínica popular, onde você vai encontrar médicos de várias especialidades a menos de R$100, gente. Eu achei fantástico, porque sempre existiu uma lacuna, né? Um espaço entre o SUS e o médico particular, que é muito caro, às vezes a gente não tem condição de pagar, e a Clínica Médica Dr. Vale veio para suprir essa deficiência que existia aqui em Taubaté com médicos de categoria, tá bom? Tem lá exames também, vai lá conhecer, fica na Rua dos Operários 261, ali pertinho do SUS, aqui em Taubaté, tá? Então, eu quero aqui começar com vocês com as nossas frases. Vocês sabem que eu sempre falo duas frases quando a gente começa o programa. Uma frase para o seu coração e uma frase para a sua mente. E vamos lá.
para o seu coração. Se esforce para ser melhor a cada dia, porque bondade também se aprende. Eu achei fantástica essa frase. Realmente tudo é hábito. Se você vai aprendendo a ser bondoso todos os dias, você tem um ato de bondade, você vai colocando isso como uma frequência, com frequência na sua vida, vai se tornando realmente um hábito. Eu achei fantástico. Se esforce para ser melhor a cada dia, porque bondade também se aprende. E para a sua mente, qual é a frase de hoje? 2 coisas você tem que se lembrar. Cuidar dos seus pensamentos quando está sozinho e cuidar das suas palavras quando está com outras pessoas. Eu já falei aqui, né? O seu pensamento é a sua realidade. Então, cuidado com o que você pensa, hein? Cuidado com o que você está trazendo aí para a sua vida, tá bom? Vamos então para o nosso quadro Advogado Explica. Olá, muito boa tarde a você que está chegando agora. Nós estamos iniciando o nosso quadro Advogada Explica. E hoje nós vamos conversar sobre contrato de aluguel e a garantia da fiança. O que é ser fiador? Até onde vai a responsabilidade do fiador, né? Então, vamos conversar sobre isso. Eu tenho aqui uma notícia que é do Superior Tribunal de Justiça. Eu gosto muito quando a notícia é de lá, porque lá é o Tribunal Supremo para esse tipo de matéria. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele bate o martelo. Lógico que existem entendimentos diversos, os juízes não são obrigados a seguir esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Cada um tem a sua cabeça, a sua sentença. Porém, é um direcionamento para todos os operadores do direito, ou seja, advogados, juízes e tudo mais. Então, digamos assim, a gente já sabe como é que os tribunais superiores pensam, né? Então, a gente vai na mesma esteira, tá bom? E olha só, a falta de anuência não desobriga o fiador na prorrogação do contrato de aluguel. Os fiadores do contrato de locação devem ser solidariamente responsáveis pelos débitos locativos, ainda que não tenham anuído com o aditivo contratual que previa a prorrogação do contrato. O que isso aqui quer dizer, gente? Isso aqui é juridiquês, né? Ninguém, parece que falei grego. Não, olha só. O fiador do contrato, ele é solidariamente responsável com o locatário. Ou seja, se o locatário não pagar, ele vai ser obrigado a pagar. Isso é obrigação solidária. Ou paga um ou paga outro, tá bom? Então, quem está com a garantia da dívida, ele pode escolher quem ele vai executar para receber aquilo que tem de direito. Ou ele executa o locatário, ou ele executa o fiador. Normalmente, executa-se o fiador, porque é o fiador que tem garantia de imóvel e tudo mais, tá? Então, como eles são solidariamente responsáveis pela dívida, tanto faz um quanto o outro, e é lógico que aquele que tem mais é que vai responder aí, porque ninguém é bobo. Agora, ele é responsável pelo débito da locação, mesmo que esse contrato tenha acabado e que tenha sido feito um aditivo contratual prorrogando esse contrato. Então, peraí, mas eu sou fiador de um contrato de locação. Tá lá por 30 meses, é o período mínimo de locação residencial. Então já fica todo mundo sabendo, esse negócio de 12 meses aí não é legal. O mínimo que a lei diz são 30 meses. Então vamos dizer que sejam 30 meses de locação. O fiador, ele se responsabiliza pelos 30 meses. Porém, acabam esses 30 meses e aí o locatário, que é o seu amigo, né? Ele faz uma prorrogação do contrato através de um aditivo contratual, né? Vamos dizer assim, um contratinho que gruda naquele primeiro, falando que vai ser prorrogado o contrato. O fiador, então, vai continuar sendo responsável, solidariamente responsável por essa dívida? Vai, tá bom? E vou dizer mais para vocês. Se o fiador der como garantia de dívida a própria casa dele,
essa casa não entra naquela história do bem de família que é impenhorável. Então, muito cuidado na hora de você assim, aceitar ser fiador de alguém, porque de repente você pode estar deixando a descoberto a sua própria família. Se a pessoa não paga, você é executado para pagar a dívida dela, porque você é o fiador, e você colocou o seu único imóvel como garantia de dívida, então o seu imóvel onde você vive com a sua família vai servir como garantia da dívida. Você não vai poder falar que ele é impenhorável porque ele é bem de família e você não tem outro, tá? Os limites da responsabilidade da fiança foram identificados pela relatora aqui, a Nancy Andrighi, lá do Superior Tribunal de Justiça, né? Onde ela fala o seguinte: salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. Isso é o que está na lei, tá? É o artigo 39 da Lei de Locação. Aí ela destaca que a lei permite ao fiador se exonerar da obrigação mediante uma notificação resilitória. O que é isso? Se o fiador não quer mais ser garantidor daquela dívida, daquela locação, ele tem que notificar o locador, que é o dono do imóvel, ou a imobiliária, que ele está rescindindo o contrato de fiança, tá? Isso é o que ele está dizendo aqui, a Nancy Andrighi está falando de exonerar-se da obrigação mediante uma notificação resilitória. E aí, reconhecendo que a atitude de não mais responder pelos débitos locatícios deve partir do próprio fiador, tá? Então não pode, de repente, o locador falar que não quer mais, tem que ser o próprio fiador. Na hipótese sob julgamento, a ministra Nancy Andrighi continua aqui falando: em não havendo cláusula contratual em sentido contrário ao que está disposto no artigo 39, que eu acabei de falar para vocês, que a garantia se estende até a efetiva devolução do imóvel, né? Os fiadores da responsabilidade até a entrega da chave. Então, a exoneração da fiança por parte dos garantidores deve prevalecer o disposto na lei especial quanto à subsistência da garantia prestada. Então, se você não quer que seja esse artigo 39 da lei seja efetivado, ou seja, se você não quer ficar sendo garantidor até a efetiva entrega do imóvel para o dono ou para a imobiliária, você tem que pedir para colocar uma cláusula no contrato de locação dizendo por quanto tempo você vai ser fiador, ou que se o contrato se estender, vamos dizer assim, por tempo indeterminado, depois desse período, você não mais vai se responsabilizar. Então, se nada estiver escrito, vale o que está na lei, que é a garantia da fiança até a efetiva devolução do imóvel, tá? E aí, com relação ao aditivo contratual, a Nancy Andrighi, ela manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, de que a responsabilidade dos fiadores permanece limitada ao valor do aluguel previsto no contrato original e de acordo com o índice de correção por ele previsto. Então, ele vai ser responsável por aquele valor de aluguel do contrato original. Se o aditivo, prorrogando o contrato, dobrou o valor do aluguel, ele não é responsável. Pelo menos isso o fiador não vai ser responsável, tá bom? Então, essa é a nossa dica jurídica de hoje do nosso programa Viva a Vida, o nosso quadro Advogada Explica.